Hoje o Recap BL conta a história de Jungia, um garoto alegre e extrovertido, mas que carrega dificuldades financeiras e traumas familiares. Ele é apresentado como um estudante transferido, e isso acontece justamente no dia das apresentações dos clubes após as férias. Ele conhece Jackie e faz amizade com ele na mesma hora. Jackie até o convida para o clube de basquete, mas Jungia tem interesse mesmo é por música. Quando percebe a movimentação do clube de música, ele se interessa imediatamente. Durante o tumulto, acaba sendo empurrado e amparado por um aluno popular, Rê, vocalista da banda estudantil, que chama sua atenção. É amor à primeira vista. Jungia fica encantado, com o coração batendo forte, e se apaixona no mesmo instante. Depois, ele tenta entender seus sentimentos, porque aquilo nunca tinha acontecido antes. Movido por eles, decide entrar para o clube de música, mas antes precisa passar por uma seleção para mostrar suas habilidades. Durante a reunião, Jungia fica com uma dúvida. Ele comenta que naquela música apresentada na feira dos clubes, havia uma frase da letra que ele não tinha entendido muito bem. Assim que diz isso, o clima fica tenso, como se tivesse tocado em uma ferida. Rê vai até eles e diz que a letra e a melodia foram escritas por ele. Jungia explica que não é nada demais, apenas não entendeu a parte que diz: um toque na ponta dos dedos faz o coração entrar em curto-circuito. Foi só uma pergunta inocente, mas para Rê aquilo soou como um confronto. Ele pede para todos saírem e depois, Jungia tenta se explicar novamente, falando sobre seu próprio ponto de vista em relação à letra. Segundo ele, o coração não entra em curto-circuito, aquilo se chama palpitação acelerada. Diante disso, Rê o desafia a escrever a letra inteira até o dia seguinte. Caso contrário, ele será expulso do clube. Durante o trabalho de meio período, alguns colegas tiram fotos dele para usar contra ele. Também descobrimos que Rê enfrenta um problema cardíaco e precisa tomar remédios regularmente. Mais tarde, ele recebe uma notificação no Instagram. Era uma foto acompanhada de um comentário dizendo que aquele era o aluno transferido que provocou o veterano Rê, que trabalhava de madrugada para se sustentar e ainda era desrespeitoso. Ao chegar à escola, Jackie aparece tentando protegê-lo, pedindo que não ligue para os comentários negativos. Jungia até demonstra que realmente não está se importando e brinca dizendo que o deixaram muito feio na foto. Os dois colegas voltam a aparecer como se fossem intimidá-lo, mas na verdade, apenas pedem desculpas por terem falado mal dele. E quem pediu que eles fizessem isso foi o próprio Rê. Jungia vai imediatamente agradecê-lo. Rê diz que não fez nada demais e ainda elogia a música que ele escreveu. A partir de agora, ele fará parte do clube de música. Jungia faz um pedido de comida para o grupo, e Rê faz outra gentileza ao pagar tudo com seu próprio cartão de crédito. Em outro dia, Rê escuta alguns colegas comentando que o Júnior Jungia faltou. Ele se lembra de que no dia anterior, quando estava chovendo, Jungia abriu mão do próprio guarda-chuva para emprestá-lo a ele, enquanto se jogava na chuva sem a menor preocupação, sorrindo e dizendo que era muito melhor assim. Rê observa a cena bastante tocado. Agora, acreditando que ele pegou um resfriado, manda uma mensagem perguntando se está tudo bem. A resposta chega em instantes. Ele está bem e voltará para a escola no dia seguinte. Rê decide ligar para Jungia e pede que ele vá ao clube de música à tarde, porque precisa lhe dizer uma coisa. No dia seguinte, é convidado para ser o guitarrista da banda. Em determinado momento, os dois ficam sozinhos, e Rê o ensina a tocar um instrumento. Essa aproximação deixa Jungia muito nervoso, a ponto de inventar uma desculpa para se afastar. Ele sente o rosto esquentar e tenta se convencer de que é apenas por causa do calor do ambiente. Enquanto um colega fala sobre garotas com Rê, ele só consegue prestar atenção em Jungia. Os dois voltam a ficar próximos, e o coração começa a palpitar acelerado outra vez. Eles revisam a música que ele reescreveu e acabam se encarando por um longo tempo, sem dizer uma palavra. O colega observa a cena e percebe que existe alguma coisa acontecendo entre eles. Mais tarde, ele vai devolver os remédios que Rê esqueceu, mas acaba encontrando conversando de forma bastante íntima com uma garota. Ao ver a cena, ele volta cabisbaixo e decepcionado. Quando Rê retorna, o colega estranha o fato de ele ter começado a tomar remédios, e informa que Jungia foi devolver suas coisas, mas ao vê-lo em um encontro, não quis atrapalhar. Depois disso, Jungia foi chamado para a sala dos professores. E o pior é que ele nem conseguiu almoçar. Enquanto isso, Jackie está sofrendo com notas baixas, e Jungia foi chamado justamente para ser seu tutor de inglês. Jackie o convida para assistir ao seu jogo de basquete e depois, dar a aula de reforço. Enquanto assiste ao jogo, aquela cena não sai de sua cabeça.
Em seguida, ele recebe uma ligação de Rê. Quando atende apenas pelo barulho da partida, Rê já imagina onde ele está e vai procurá-lo. Rê devolve o guarda-chuva que havia pegado emprestado e também lhe entrega uma marmita de gatinho com seu almoço. Lá na quadra, Jackie avisa que já está quase terminando o jogo. Rê fica enciumado e pergunta se Jackie é da mesma turma que ele. Junjia confirma e explica que ele é a pessoa que está ajudando com as aulas de reforço de inglês. Na cafeteria, a série sugere que os dois já foram amigos na infância, mas Junjia parece não se lembrar disso. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Rê apenas para dizer que não precisa devolver a marmita de gatinho, porque ele tem várias, e também para perguntar o que ele pretende fazer depois das aulas. Segundo Junjia, ele precisa ir trabalhar no turno de fechamento. Depois das aulas, os dois se despedem e ele vai para o trabalho. Rê aparece logo atrás dele com uma sacola de comida. Ele está tão chateado que não consegue se concentrar no ensaio da banda, fazendo o grupo repetir a mesma música umas 100 vezes. Os colegas até saem irritados, enquanto Rê continua pensando naquele rapaz, morrendo de ciúmes. Junjia pede desculpas por não ter tocado bem. Seus dedos ficam até machucados de tanto ter que repetir a música. Rê pede para ele largar o violão e limpa seus ferimentos. Depois disso, fica refletindo por um longo tempo até que resolve pedir desculpas. Em seguida, Junjia recebe uma ligação de Jiaoqi, que está com uma dúvida de inglês. Algum tempo depois, Rê participa de um jogo de basquete. Quando a equipe de Jackie aparece, um colega comenta que ouviu dizer que ele é absurdamente bom. Jackie também é avisado de que Rê está sempre olhando para ele. E assim começa um clima de rivalidade entre os dois. Durante a partida, Rê começa a passar mal por causa de seu problema cardíaco. Seu nariz começa a sangrar e ele é levado para a enfermaria da escola. Quando era criança, Rê contava praticamente apenas com o apoio do pai. Mesmo assim, o pai dizia que sua mãe realmente o amava muito. Um dia, quando crescesse, entenderia que amar alguém não significa manter essa pessoa presa ao seu lado. Agora, Rê já sabe que o ama. Ele sai chateado da enfermaria. Apesar de estar doente, não quer que ninguém sinta pena dele, principalmente Junjia. Além disso, continua se recusando a passar por um procedimento cirúrgico. Em casa, Rê conversa com seu gato, acreditando que foi duro demais com ele naquela hora. Apesar de ter sido tratado friamente, Junjia vai até lá deixar um suco para ele. Rê continua distante e difícil de lidar, mas quando Junjia vai embora, ele pede ao colega que não beba o suco que recebeu dele. Junjia continua dando aulas de reforço e, pelo que parece, Jackie já melhorou bastante. Nesse momento, Junjia recebe uma mensagem, e Jackie o convida para dar uma volta no mercado. No caminho, eles passam por uma lanchonete e Junjia fica nostálgico. Ele se lembra de que sua família costumava comer hot pot o tempo todo, com todos reunidos na sala. Sua mãe e sua tia preparavam os ingredientes juntas, enquanto seu pai adorava disputar quem bebia mais com seu tio. Naquela época todo mundo era feliz. Jackie sugere que eles entrem para comer, mas Junji acaba recusando porque já tinham comido demais. Ele também vê alguns acessórios de gatinho e compra um presente para Rê. No caminho, Jackie mostra a prova de inglês na qual conseguiu passar por pouco. Ele queria fazer uma surpresa e agradecer ao seu professor de inglês. Como recompensa, pergunta se Junjia pode jantar com ele no final de semana. O outro aceita, afinal, ele passou na prova. Enquanto isso, Rê vai até o restaurante onde Junjia trabalha, mas justamente naquele dia é sua folga, então não o encontra. Mesmo assim, os amigos e colegas de trabalho dele, que já ouviram muito sobre Rê, começam a jogar lenha na fogueira. Eles dizem que Junjia trabalha demais e que se tivesse alguém ao seu lado, talvez não precisasse se esforçar tanto. A conversa vai ficando cada vez mais exagerada. Eles contam que Junjia mora com a tia e que os dois dependem um do outro para sobreviver. Vivem com muito pouco dinheiro, a geladeira costumava ficar completamente vazia, e ele chegou até a comer alimentos vencidos no café da manhã. Na visão deles, Rê precisa cuidar dele. No dia seguinte, Junjia devolve a marmita de gatinho e também entrega o presente que comprou, uma coleira para gato. Pelo que ouviu no dia anterior, Rê não quer aceitar o presente, com medo de que ele tenha gastado um dinheiro que não podia. Mas Junjia insiste para que ele fique com ele, garantindo que consegue economizar graças ao seu trabalho de meio período. Então Rê pergunta qual é o verdadeiro motivo dele ser tão gentil com ele. Será porque ficou preocupado quando ele desmaiou na quadra de basquete? Ou porque sente pena dele por não ser saudável? Junjia explica que é porque Rê é uma boa pessoa. Ele o ensinou a tocar violão, lembrou de comer e cuidou dele quando se machucou. Então, para ele,
Era natural querer retribuir. Quando volta para casa, Rê percebe que seu gato fugiu e fica desesperado, sem saber onde procurar. Ele liga para Jungia contando o que aconteceu, e os dois passam a procurar o gato juntos pelo parque. Galu é encontrado escondido no mato, e Jungia leva os dois imediatamente para o hospital veterinário mais próximo. Mas o gato não sobrevive. Rê fica arrasado e nem consegue se concentrar nos ensaios da banda. O outro tenta pensar em alguma forma de animá-lo, mas ainda não encontra uma solução. Um amigo sugere que ele dê algo que faça Rê se lembrar do gato, talvez um pingente. Só que Jungia tem uma ideia ainda melhor. Ele compõe uma música em homenagem ao gato. Quando a letra fica pronta, ele grava a canção e vai até a casa de Rê. Lá, Rê escuta a música. É uma homenagem linda, algo que ele poderá ouvir sempre que sentir saudade. Ele agradece pelo presente e conta que o gato apareceu no momento mais difícil de sua vida. Diferente da mãe, seu pai permitiu que ele ficasse com o felino. Jungia tenta fazê-lo se sentir melhor, dizendo que o gato não gostaria de ver seu dono triste e não iria querer que ele sofresse daquela forma. Ele também compartilha sua própria história dolorosa. Quando seus pais faleceram, sentiu como se tivesse sido abandonado. Sofreu por muito tempo, mas percebeu que não podia viver preso àquela dor para sempre. Então, quando sentia saudade deles, fingia que apenas tinham saído para passear ou resolver alguma coisa. Dessa forma, a dor ficava um pouco mais suportável. E acima de tudo, eles continuavam com ele dentro de seu coração. Mais tarde, ele acaba pegando no sono na cama de Rê. Rê se aproxima, segura sua mão e percebe que ele realmente se importa com a pessoa que está diante dele. Na manhã seguinte, Jungia acorda pensando que tudo não passou de um sonho envolvendo Rê, mas logo percebe que era real. Ele realmente está na cama dele. Rê até diz que tentou acordá-lo, mas Jungia o segurou tão forte que acabou desistindo. Ele pega o celular e vê várias chamadas perdidas da tia. Antes de ele ir embora, Rê pergunta se ele está livre no final de semana, porque gostaria de levá-lo ao show do B-Crush. Jungia não pensa duas vezes e aceita o convite. Na escola, ele faz um desenho de um gato e diz a Jackie que aquilo é para Rê, além de comentar que ele o convidou para ir ao show dali a 2 dias. Depois, monta um mural com fotos e desenhos do gatinho. Quando Rê vê aquilo, fica muito contente e grato. No show, a multidão acaba o empurrando para longe dele. Rê segura sua mão para que não se percam um do outro. Jungia percebe que ele está muito contido, sem gritar nem curtir o show direito. Então pede que ele não tenha medo porque só se vive uma vez. A partir daí, Rê começa a se soltar mais. No final do show, a multidão acaba separando os dois novamente. Eles soltam as mãos e Rê é levado para longe. Nesse momento, Jungia se lembra de seus pais se despedindo e volta a sentir aquela mesma sensação de abandono. Ele passa mal. Mas quando a multidão finalmente se dispersa, Rê consegue chegar até ele e o acalma. A partir desse momento, os dois não querem mais soltar as mãos, para não correrem o risco de se separar novamente. Nesse mesmo dia, Rê diz que quer levá-lo a um lugar. Enquanto isso, Jackie fica sozinho no restaurante onde havia combinado de encontrar com ele anteriormente. Só que antes disso, Jungia havia contado que iria ao show com Rê e se sentiu mal por ter marcado algo com Jackie no mesmo dia. Jackie disse que não havia problema, afinal, conseguir ingressos para o show devia ter sido difícil. Mesmo demonstrando estar tranquilo com a situação, agora ele se sente mal, porque aquilo não era o que realmente queria. Afinal, hoje é seu aniversário. Por outro lado, releva Jungia para a escola, mais precisamente para um lugar iluminado, cheio de velas. Lá, ele lhe entrega um brinquedo de gatinho. Jungia logo percebe que é um daqueles brinquedos de cápsula vendidos na loja de conveniência onde trabalha, sugerindo que Rê tenha observado escondido enquanto ele está no trabalho. Rê conta que aquele lugar é sua base secreta. Seu pai costumava viajar para o exterior com frequência por causa do trabalho. Toda vez que estava prestes a partir, Rê fazia birra e chorava sem parar. Então seu pai lhe disse que sempre que sentisse saudade, deveria ir para algum lugar onde pudesse ver o céu. Afinal, eles estariam olhando para o mesmo céu, apenas de lados diferentes. Isso faria com que se sentissem um pouco mais próximos. Não importa o quão escuro esteja, as estrelas continuam brilhando. Onde há luz, há esperança. Mesmo quando estiver sozinho, ele não precisa se sentir solitário. Rê garante que não importa o que aconteça no futuro, ele sempre encontrará Jungia em meio à escuridão. Depois de deixá-lo em casa, Rê recebe uma ligação de Ethan. No dia seguinte, Jackie ouve alguns alunos comentando que Rê e Ethan têm ficado muito próximos ultimamente. Eles até acham estranho,
porque normalmente Rê é distante das garotas, mas com ela ele chegou até a sorrir e ser gentil. No final da aula, Jackie pergunta a Junjia se ele e Rê estão bem ultimamente. Junjia confirma que sim e aproveita para pedir que eles marquem outro dia para a refeição que ficou devendo. Jackie tenta dizer alguma coisa, mas decide ficar calado. Quanto ao jantar, eles podem marcar em outra ocasião, mas nem é preciso que ele diga nada. Os dois colegas de Rê resolvem contar tudo. Segundo eles, ouviram dizer que Rê e Ethan estão namorando e que acabaram de assumir o relacionamento. Depois disso, Rê começa a acumular várias mensagens sem resposta. Durante os ensaios, Junjia também não aparece. E quando Rê tenta ir atrás dele, o rapaz simplesmente se afasta e vai embora. Rê começa a perceber que está sendo evitado de propósito. Em outro dia, ele acena para Junjia assim que o vê, mas mais uma vez, o outro evita olhar para ele ou se aproximar. Quando percebe Jackie chegando, Junjia imediatamente puxa assunto com ele e combina de assistir ao treino de basquete. No caminho, Rê dá um jeito de interceptá-lo. Segura seu braço e pergunta por que ele não foi ao clube de música naquele dia. Segundo Junjia, ele estava dando aulas de reforço para Jackie. Depois de ouvir a resposta, Rê se afasta e começa a se sentir mal. Já Junjia segue ao lado de Jackie em direção à aula. Depois, a mãe de Rê o aconselha a comparecer regularmente às consultas de acompanhamento para manter sua condição estável. Enquanto isso, Junjia está na quadra de basquete com a cabeça longe, claramente triste. Quando Jackie percebe, Junjia tenta fazer o que sempre faz, fingir que está de bom humor, alegre e feliz com tudo. Mas Jackie mostra que não é bem assim. Ninguém consegue ser feliz todos os dias. Ele confessa que percebeu que Junjia estava evitando Rê, mas pelo que vê, ele não quer realmente fazer isso. Se existe alguma dúvida, o melhor seria perguntar diretamente à pessoa envolvida. Na saída da escola, Rê entrega algo para Junjia, diz poucas palavras e vai embora. Enquanto isso, as mensagens sem resposta só aumentam. Sem saber mais o que fazer, decide procurá-lo no trabalho. Porém, Junjia se esconde e pede ao amigo que não diga que ele está ali. Só que quando Rê vai embora, acaba vendo a bicicleta dele do lado de fora e percebe que mais uma vez foi evitado. Ele então espera até Junjia sair do trabalho. Quando os dois finalmente se veem novamente, Junjia sai correndo. Rê corre atrás dele, mas acaba passando mal no meio do caminho. Junjia imediatamente vai até ele, o que acaba provando que ainda se importa. Quando tenta fugir outra vez, Rê declara que já tinha dito que nunca mais soltaria sua mão e que não entende por que Junjia soltou a dele e começou a evitá-lo. Diante disso, Junjia finalmente resolve se confessar. Ele revela que se apaixonou por ele. Rê o abraça por alguns instantes e pede apenas um pouco de tempo. Garante que dará a resposta que ele deseja ouvir. Algum tempo depois, ele vai a uma consulta médica. Segundo o médico, o tumor está muito mais estável agora. Desde que continue tomando os remédios corretamente e mantendo uma rotina tranquila e feliz, não precisa se preocupar tanto. Depois disso, reescreve uma nova letra de música e compra o melhor violão que consegue encontrar. Ele marca um encontro com Junjia para o final de semana, pois quer conversar sobre os dois. O lugar escolhido é um aquário lindo. Eles caminham de mãos dadas por todo o local. Durante o passeio, acabam falando sobre o amor. Segundo Rê, o amor verdadeiro não é 7 segundos nem uma vida inteira, mas sim cada momento que você passa ao lado de alguém. Assim como aquele momento. Na volta, Junjia segue brincando pelo caminho. Em determinado momento tropeça e quase cai, mas Rê o segura. Os dois ficam se encarando por alguns instantes. Então tentam se beijar, mas uma notificação no celular interrompe aquele momento. Rê pede para Junjia esperar um pouco porque ele já volta. Enquanto espera, Junjia começa a contar as coisas como se estivesse no passado, falando da primeira vez em que seguraram as mãos, do primeiro abraço e também da primeira vez em que Rê se virou para olhar para ele. Rê havia dito que o amor verdadeiro não é 7 segundos nem uma vida inteira, mas cada momento que você passa com alguém. Mas foram justamente breves 7 segundos depois de se virar e deixá-lo. O romance que acabava de começar foi interrompido por um acidente trágico. Será se Junjia voltará a amar de novo?